Bom dia, irmãos. Hoje a palavra do Senhor se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Orem continuamente. Outras versões falam, orai sem cessar. Então, irmãos, aqui eu quero trazer uma reflexão hoje. O quanto temos orado? O quanto temos estado na presença do Senhor? Porque a oração é um momento muito importante na nossa vida, é um momento que estamos ali conectados com Deus, falando com Deus, sendo consolados por Ele, pelo Espírito Santo, ouvindo a voz do Senhor, nos fortalecendo cada vez mais, nos enchendo ainda mais da presença dEle, irmãos, tendo um relacionamento mesmo com Deus, e entre tantas outras coisas que intercedemos durante a oração. Enfim, irmãos, há muitas coisas dentro de uma oração, muitas coisas importantes na nossa vida. E nós temos que orar continuamente, todos os dias, diariamente, constantemente, sempre temos que estar em espírito, irmãos. Falando com Deus, seja em pensamento, sabe, no seu dia a dia, quando nós saímos na rua, vamos trabalhar, sempre temos que estar em espírito, irmãos, falando com Deus, orando, porque é muito importante. A palavra do Senhor já deixa bem claro, orai sem cessar. Então, quanto temos orado, quanto do nosso dia, irmãos, temos ali tirado aquele tempo para estarmos realmente imersos ali na presença do Senhor, falando com o Senhor, escutando o que o Senhor tem para falar conosco, irmãos. Porque a oração é essencial à nossa vida. E a oração não pode ser uma coisa que fazemos um dia ou outro, não. Tem que ser algo que fazemos todos os dias, diariamente. E temos que estar em espírito o dia todo com Deus, pensando em Deus, orando, enfim, irmãos. E o que eu tenho observado muito é que muitas vezes em momentos de dificuldade, quando acontece algum desastre ou algo muito triste, as pessoas se juntam para orar. Até mesmo pessoas que nunca falam sobre oração, irmãos, e às vezes até mesmo nunca falam sobre Deus. E naquele momento de dificuldade falam, vamos orar por aquela pessoa, por esse acontecimento, ou pelo que aconteceu, enfim. Daí, em momentos de dor, se lembram de Deus, em momentos de dificuldades, se lembram de Deus, se lembram de orar e pedir a Deus. E, irmãos, que não sejamos assim. Claro que nós devemos sim nos reunirmos e orarmos e intercedermos uns pelos outros em momentos de dificuldades, porém a oração não pode ser algo que só é feito em momentos de dificuldades. Porque a oração não é para você falar com Deus somente em momentos que você está triste ou que você está passando por momentos difíceis. É para orarmos todo o tempo, irmãos, em todos os momentos, sejam felizes ou tristes, sejam em meio às dificuldades ou em meio a realizações, a sonhos conquistados, sempre temos que estar orando, porque a oração é um meio de você ter um relacionamento com Deus verdadeiro, de você estar ali na presença dele, falando com ele diariamente, irmãos. E pense, irmãos, quantas vezes já nos reunimos para orarmos em momentos tristes e dificuldades? Mas eu penso, por que não nos reunirmos também para orarmos em momentos de felicidade, irmãos? Para agradecer ao Senhor, oração de gratidão, agradecendo a tudo que nós temos, irmãos, agradecendo por mais um mês, por mais um dia, por mais um ano na nossa vida, por tudo, irmãos. Sabe? Porque muitas vezes nós só falamos de oração quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, quando algo acontece de ruim na nossa vida, na vida do outro, daí sim falamos de oração. Mas e nos outros momentos? E nos momentos felizes, nos lembramos de Deus? E nos momentos que conquistamos algo? Nos lembramos de Deus? Lembramos de falar com Deus, de agradecer a Deus, de estar ali em contato com Deus sempre, falando com Ele, agradecendo, sermos gratos a todo tempo, a todo momento? Porque a oração, irmãos, é algo essencial e necessário na nossa vida. Então, que possamos colocar isso em prática, porque Deus se agrada quando estamos sempre ali falando com Ele, e em oração, em espírito, né? É disso que Deus se agrada, irmãos. Então, que possamos a cada dia orarmos a Deus, não somente nos momentos difíceis, irmãos, mas em todo o tempo, e falarmos também da oração. Falarmos, vamos orar agradecendo a Deus por essa conquista que tivemos em família, enfim, irmãos, ou entre amigos, seja o que for, mas vamos orar para Deus para agradecer isso, para agradecer por esse alimento que temos, para agradecer por esse sonho que foi realizado, que Deus nos permitiu viver hoje. Vamos orar todos juntos, em momentos felizes também, porque temos que lembrar de Deus em todos os momentos, irmãos. Além disso, oração não é um bom dia ou boa noite.
Porque muitas vezes nós pensamos assim, que nós acordamos, daí fazemos uma oração rapidinha ali, como se fosse um bom dia, e depois na hora de dormir só agradecemos e falamos, abençoe essa noite, amém. Sabe, irmãos, nós temos que nos esforçarmos também para dar o melhor para Deus e para tirarmos esse momento de oração com Deus, sabe, irmãos? Porque quando nós falamos bom dia ou boa noite para alguém na rua que vemos assim passar, nós não conhecemos aquela pessoa. Nós só vimos aquela pessoa e cumprimentamos com educação, mas nós não conhecemos, não sabemos quem é a família, não sabemos do que aquela pessoa gosta, do que aquela pessoa faz na vida dela profissional. Então, assim também é na nossa vida. Se nós estamos somente tendo esses poucos minutinhos de manhã ou na hora de dormir para falar com Deus, como Deus vai nos conhecer? E como você vai conhecer a Deus dessa maneira? Como vamos conhecer a Deus dessa maneira? Temos que nos esforçar mais, irmãos, nas orações, porque realmente é uma área assim que há muita luta, né? Muita resistência. Muitas pessoas falam que não conseguem, ou que não sabem como orar, mas tente a cada dia, irmãos. Esteja na presença do Senhor, fale para Deus, para Ele te ajudar nas orações, para o Espírito Santo interceder por você, te guiar nas orações, irmãos, porque temos que orar sim, irmãos. É essencial a nossa vida como cristãos diante de Deus, de orarmos, estarmos em constante oração, porque é isso também que nos fortalecerá. Então, irmãos, ofereça o melhor para Deus, sabe? Não fale só bom dia e boa noite assim correndo. Ofereça o melhor. Faça uma oração mesmo para Deus, agradecendo por tudo. Se tiver momentos de dificuldade, peça a ajuda do Senhor, mas sempre, todos os dias, esteja na presença do Senhor, agradecendo, falando com Ele, tudo, sabe, irmãos? Porque a oração também é um momento que você está ali falando com Deus, conversando com Deus, colocando diante dele seus problemas, se alegrando ali, quando Deus também te concede sonhos e desejos do seu coração que você queria muito também. Então, irmãos, que a oração não seja algo que fazemos somente em momentos de tristeza, de dificuldade, e também que a oração não seja na nossa vida algo correndo, algo feito de qualquer jeito, algo só como se fosse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite só, mas algo constante, algo que é realmente o melhor para Deus, irmão. Vamos fazer o melhor, porque eu creio que seremos muito abençoados, irmãos, e dessa maneira estaremos ainda mais próximos do Senhor e seremos ainda mais transformados pela presença do Senhor, mais cheios do Espírito Santo, amém? Então, que a oração seja uma constante na nossa vida, assim como lemos na palavra do Senhor. Vamos orar diariamente, irmãos, todos os dias, nos mantermos firmes na presença do Senhor e nos reunirmos também como igreja, não somente para orar em momentos tristes, difíceis, mas em momentos felizes também, que com certeza Deus vai se agradar muito. Deus abençoe, irmãos.